Coach de Osasco na área. Esse aí é o gato do rolê que chama a atenção. Super sensual. Recentemente, vos apresentei o modelo OSI, uma linguagem conceitual que profissionais de tecnologia usam para aprender, diagnosticar e projetar sistemas. Se é novo por aqui, vou deixar o link do vídeo na descrição caso queira se aprofundar neste assunto. E como prometido, hoje vamos conhecer o modelo que atua como motor que impulsiona a internet que usamos todos os dias, o TCP/IP. Se liga nas ideias do coach para aprender por que essa arquitetura, oriunda de um projeto militar, se tornou o padrão que conecta o nosso mundo. Enquanto o OSI foi concebido em comitês da ISO com uma abordagem formal, acadêmica e teórica para padronizar as redes do futuro, o TCP/IP teve um nascimento mais visceral. Ele foi forjado no fogo da Guerra Fria, desenvolvido nos anos 70 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a ARPANET, a rede experimental que foi o embrião da internet. Seu foco estava na resiliência. A rede precisava ser descentralizada e robusta o suficiente para sobreviver a um cenário extremo, como um ataque nuclear que destruísse partes da infraestrutura do país. A comunicação não deveria depender de um caminho central. Se um nó da rede caísse, os pacotes de dados deveriam ser inteligentes o suficiente para encontrar uma nova rota e então chegar a seu destino. Esse pragmatismo e obsessão com a funcionalidade em condições adversas estão presentes em seu DNA. Ele não é apenas um modelo teórico. Seu nome representa um acrônimo de seus protocolos mais importantes, o Transmission Control Protocol e o Internet Protocol. Ligando o modo lúdico, se o OSI era o nosso sistema de correios internacional com suas 7 etapas burocráticas e estritamente definidas, pense no TCP/IP como um serviço de entregas expressas moderno, ágil e focado no resultado, tipo um SEDEX, DHL ou FedEx da internet. Ele não se prende a tantas formalidades. Em vez disso, combina etapas, otimiza processos e foca no que é essencial para garantir que a encomenda chegue ao destino da forma mais eficiente e confiável possível. É o sistema que o mundo inteiro usa para enviar e receber suas encomendas digitais todos os dias. Diferente das 7 camadas do OSI, este modelo é tradicionalmente descrito com apenas 4, embora algumas variações mais modernas o descrevam com 5, separando a camada de acesso à rede em duas para se alinhar melhor com o OSI. Mas isto é assunto para um outro vídeo. Hoje iremos focar no modelo clássico e entendermos sua essência. Para facilitar o entendimento, vou adotar a mesma linha do vídeo anterior, seguindo a jornada dos dados sendo encapsulados para o envio passando por todas suas camadas, começando com a quarta, a aplicação. Esta é a de mais alto nível, combina as funções das camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. É aqui que os aplicativos que usamos como navegadores, clientes de e-mail e jogos online interagem com a rede. Ela é responsável por tudo que diz respeito aos dados do ponto de vista de software, a criação da mensagem, a formatação dos dados, a criptografia e o gerenciamento das conversas entre clientes e servidores. Entre seus principais protocolos temos o HTTP e HTTPS para navegação, SMTP, IMAP e POP3 para e-mail, FTP e SFTP para transferência de arquivos, DNS para converter IPs em nomes de domínio, SSH para acesso remoto e muitos outros. É o cliente preenchendo o formulário de envio no balcão da transportadora. Ele prepara o conteúdo do pacote, especifica o formato e o idioma, decide se precisa de um lacre de segurança e estabelece o contrato de envio abrindo a ordem de serviço. Tudo que é relativo ao propósito da comunicação é tratado nesta camada. Terceira, transporte. Esta se equivale à camada 4 do modelo OSI. Sua função é estabelecer uma conexão lógica de ponta a ponta entre o dispositivo de origem e o de destino.
destino. Ela pega os dados da camada de aplicação, os segmenta em pedaços menores e gerencia o fluxo, a ordem e a confiabilidade da entrega desses fragmentos. É o gerente de logística da agência de origem. Ele pega a encomenda do cliente e decide como ela será transportada. E como no modelo OSI, também oferece dois tipos de serviços principais e distintos. O TCP, que seria a entrega com seguro, confirmação de recebimento e rastreamento completo. Ele divide a encomenda em pacotes numerados, envia um de cada vez e aguarda um ok do destino antes de enviar o próximo. Se um pacote se perde, ele o reenvia, garantindo que tudo chegue na ordem correta e sem erros. É usado para navegação web, e-mails, downloads de arquivos ou qualquer aplicação onde a integridade total dos dados é crítica. Temos também o UDP, que seria a entrega expressa e sem burocracia. Ele simplesmente carimba os pacotes e os joga no caminhão o mais rápido possível. Não há confirmação, não há reenvio, nem há garantia de ordem. É muito mais rápido e leve, porém não é 100% confiável. É ideal para aplicações em tempo real, como streaming de vídeo, jogos online ou chamadas VoIP, onde a velocidade é mais importante do que a perda ocasional de um pequeno pedaço de informação, como um pixel a menos em um frame de vídeo ou um som de 1 milissegundo em uma chamada de voz. Segunda, internet. Esta camada corresponde diretamente à camada 3 do modelo OSI e é quem faz a interconexão de redes funcionar. Sua função é o endereçamento lógico e roteamento de pacotes, que aqui são chamados de datagramas, através da vasta teia de redes que compõe a internet. Ela não se preocupa com a confiabilidade da entrega, apenas se esforça para encontrar o melhor caminho para enviar os pacotes ao seu destino. O IP é o principal protocolo aqui, tanto em sua versão clássica, o IPv4, quanto na mais moderna, o IPv6. Outros protocolos de suporte, como o ICMP, usado para diagnósticos como o comando ping, e o ARP, que mapeia os endereços físicos dos dispositivos na rede local, também operam nesta camada. É o sistema de roteamento e navegação global da transportadora. Cada pacote recebe uma etiqueta com o CEP universal de destino. Os centros de distribuições e aeroportos olham para essa etiqueta e tomam decisões inteligentes sobre qual a próxima rota, o próximo voo, a próxima rodovia que o pacote deve seguir para chegar mais perto do seu destino final. E para finalizar, temos a primeira, acesso à rede. Esta é a camada de mais baixo nível deste modelo. Ela é uma combinação pragmática das camadas 1 e 2 do modelo OSI. Lida com tudo que é necessário para colocar os pacotes IP no meio físico de transmissão e entregá-los ao próximo dispositivo na rede local. Se preocupa com os detalhes de hardware, como endereços físicos, cabos, conectores, sinais elétricos e de rádio. Entre seus principais protocolos temos o Ethernet para redes cabeadas, Wi-Fi para redes sem fio, PPP para conectar um sistema de um computador a outro, além de todo o hardware como placas de rede, switches, cabos de fibra ótica e por aí vai. É o entregador local, os veículos de entrega e as ruas do bairro. Depois que o pacote chega ao centro de distribuição da cidade de destino, esta camada assume. O entregador olha o endereço da rua e o número da casa para fazer a entrega final na porta correta. Ele usa o veículo para trafegar pelas ruas e chegar ao destino. Mas, Coach, por que o TCP/IP se tornou padrão de fato e não o OSI? Boa pergunta, meu pequeno animal de penas. Deixe-me te apresentar os principais motivos, se liga. O TCP/IP foi desenvolvido de forma prática para resolver um problema real, que era a falta de resiliência da ARPANET. Ele foi implementado, testado em campo e provou que funcionava de maneira satisfatória. Em contrapartida, o OSI foi projetado de uma forma mais teórica e burocrática por comitês, buscando ser o modelo perfeito e universal. Porém, como está nas escrituras, a fé sem as obras é morta. E o inferno está cheio de boas intenções, e burocratas também. Esta última parte fica por minha conta.
Voltando, o TCP/IP já era amplamente utilizado e estava se tornando o padrão da ARPANET e da embrionária internet, muito antes do modelo OSI ser completamente finalizado e formalizado. Então, por necessidade e efetividade, o TCP/IP ganhou a corrida por ter saído das pranchetas e estar em pleno funcionamento. Com suas 4 camadas, o TCP/IP é mais simples de implementar e mapeia de forma mais direta a realidade dos protocolos da internet. As funções das camadas de sessão e apresentação do OSI, por exemplo, são na prática absorvidas pela camada de aplicação no TCP/IP, o que se mostrou mais eficiente para aquele cenário. Porém, não seja um dicotômico, não caia na infantilidade de escolher o melhor, pois não se trata de uma competição. Bons profissionais de rede, desenvolvedores e engenheiros de segurança usam ambos modelos de forma complementar e em sinergia para apoiá-los em suas atividades cotidianas. O modelo OSI seria como uma enciclopédia e um manual para diagnósticos. Suas 7 camadas granulares são excelentes para entender os fundamentos de redes e diagnosticar problemas de forma metódica e estruturada. Quando algo dá errado, você reflete sobre suas camadas para encontrar e isolar eventuais falhas. Já o TCP/IP seria o guia de atuação em campo e manual de implementação. Ele descreve a arquitetura e os protocolos que realmente estão rodando na internet nos dias de hoje. Quando vamos configurar um servidor ou analisar um pacote de rede, estamos lidando diretamente com os protocolos desse menino. Os analistas que se destacam são os que aprenderam a usar a granularidade do OSI para pensar e a estrutura do TCP/IP para agir. Para concluir, este modelo é mais do que apenas um conjunto de protocolos. Sua arquitetura pragmática, descentralizada e focada na resiliência não apenas sobreviveu às suas origens militares, como se provou flexível e robusta o suficiente para escalar e se tornar a espinha dorsal da rede global que conecta bilhões de pessoas e dispositivos atualmente. Enquanto o OSI nos dá um mapa conceitual idealizado, o TCP/IP nos entrega um motor potente e confiável que nos transporta através desta infinita highway de informações. Entender suas camadas é compreender o fluxo real de dados que acontece por trás de cada e-mail enviado, cada vídeo assistido ou cada site visitado. Empolgante! Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho pombo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição, isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, até logo! Eu vejo fraudes na internet. E com qual frequência? O tempo todo. And the Oscar goes to... Seal that up. Coach de Osasco. Estou muito feliz. Na verdade, eu já sabia. Hashtag a quebrada venceu.